a rasgação de seda. Então, dá boa tarde aqui, boas-vindas a todo mundo que está presente. Assim, uma excelente oportunidade. Eu estou no auditório aqui, basicamente, com um convidado especial, o Alberto Rabai. O motivo do teu case está aqui na sala, você não está vendo ele, mas porque ele aparece aqui. O Carlos Cabral está aqui, ele veio fazer questão de ver aqui a apresentação do teu case. E daqui a pouco vai chegar mais alguns professores, talvez eles estão meio perdidos, ou talvez estão finalizando algumas outras palestras aí, e devem estar daqui a pouco chegando aqui no auditório junto com a gente, que vão estar participando também presencialmente. Sem dúvida, um deles vai ser o próprio, o querido professor Lourenço Pereira, lá do ITA, que está aqui, fez questão de vir do próprio bolso até para poder estar participando. E eu posso estar chegando agora aqui. E, infelizmente, eu não consegui trazer mais gente que eu queria trazer para estar aqui perto da gente, para a gente poder estar fazendo esse bate-papo pertinho aqui, tem o calor do abraço. Mesmo na situação, eu tirei a máscara aqui, porque praticamente estou sozinho, mas tá nessa coisa desse aumento aí da pandemia, né? Amanhã mesmo, o meu keynote speaker de amanhã já acabou de me ligar apavorado aqui, que testou positivo para a Covid, teve algumas desistências também hoje ao longo do dia, por conta de questão de Covid, mas a gente está administrando aí, no final das contas, o que a gente espera é que todo mundo fique bem e fique legal para todo mundo, enfim, o mais importante é a saúde, né? O resto a gente vai administrando. Então, turma, é o seguinte, inclusive também nessa questão de Covid, nós tínhamos do nosso cenário aqui, do nosso painel aqui, nós tivemos 2 baixas exatamente pelos mesmos motivos, tá? De questão de saúde, que o pessoal não vai poder apresentar, eu vou até citar o nome deles aqui, como forma de reconhecimento, porque eu sei que estava com tudo pronto, mas vai ficar para uma outra oportunidade. Eu queria incentivar, ainda mais nessa questão aí que nós estamos vivendo, né? O pessoal, por favor, abram as câmeras. Não sejam alunos, não seja aquilo que vocês tanto reclamam dos alunos de vocês, né? Mostrem que vocês, né? Porque eu costumo dizer, inclusive, que se tem uma coisa que eu aprendi em 10 anos, né, Moisés? Fazendo formação de professor, é que bicho dar aula para professor é complicado. Né? Então, assim, um dos motivos é esse. Então, assim, não sejam... Eu só ouço a reclamação, né, Charles? O pessoal, não, porque os alunos não ligam a câmera, porque é complicado, essa coisa da pandemia. Então, por favor, não me deixem só aqui. É um bate-papo de colegas, de amigos, de pessoas queridas. Em especial, estou pedindo para que vocês abram a câmera como forma de reconhecimento, de agradecimento aos colegas que vão apresentar aqui. Vai ser muito útil. Olha quem apareceu, Leilinha, ó. Saudade de você, minha sergipana predileta. Manda um beijo para a Eli também aí por mim, por favor, Leilinha. A Aline também está aqui, outra parceirona. Não sei se Suzana também vai entrar. Silvana está aqui também. Logo, Silvana, coitada. Silvana é uma guerreira. Silvana, não sei nem que horas é lá em Portugal agora. Angelita, Angelita, com saudade também de falar com você. Obrigado pela presença. Enfim, Diego, faz tempo que eu não vejo também, lá do Maranhão. João, que é sempre parceiro, Maurílio também, que está sempre colado com a gente, Marco Aurélio, enfim, muita gente. Então, por favor, liguem as câmeras. Eu agradeço pela gentileza. Técio, está sempre aí, parceiraço. Carioca, sangue bom. Se bem que você está me fudendo nessa história do Action Tellers, porque quando o pessoal informe de onde é o seu instrutor, Técio, aí qual é a instituição de ensino? Bicho, é o cara que mais tem instituição de ensino no Brasil, cara. Então, fazer a compilação das respostas dos alunos de teste é a coisa mais complicada que tem no Action Tellers esse ano, tem sido um desafio aí. Mas, enfim. Então, vamos lá. Né? Eu estava fazendo ganhar tempo aqui para o pessoal poder entrar, são 17h05. Eu acho que eu vou até dar uma reforçada daqui a pouco aqui o link do Zoom lá no grupo, mas acho que todo mundo recebeu, né? O invite bonitinho, chegou direitinho aí com a confirmação, né? Então, a gente vai poder dar início. Bom, eu vou pedir para meu amigo aqui, que está aqui do meu lado, que vocês estão vendo, Marcelo, grande Marcelo, ele vai compartilhar ali a apresentação. E o que eu queria, na verdade, é explicar, até um pouquinho antes do Marcelo compartilhar, já foi tudo bem, não tem problema. Era só para poder explicar qual vai ser a dinâmica aqui hoje, né, o propósito. Então, como eu já tinha comentado com todo mundo, só para deixar todo mundo na mesma página, o grande objetivo desse nosso encontro hoje aqui é a gente poder compartilhar boas práticas, cases de boas práticas, como eu tinha prometido para vocês na nossa última reunião ao longo desse ano,
que a gente faria na próxima reunião, a gente faria isso, né? Os próprios professores que estão fazendo parte desse processo, desse programa de validação, do piloto aí de validação do Action Talents, iriam apresentar cases de bom uso, né, de resultados positivos que eles estão obtendo com o uso desses recursos que a gente está disponibilizando aos poucos do Action Talents, enquanto forma de contribuição, complementação das disciplinas, das atividades de sala de aula que tem sido realizado tanto no ensino médio, técnico, como também na graduação, seja a graduação bacharelado ou o CST, né, o Superior Tecnologia, aquele de 2 anos e meio, 3 anos, seja também, até em alguns casos, de pós-graduação, Moisés, lato sensu, que é aquela pós mais curta, né, de 1 ano e meio e tal, que o pessoal também já tem feito o uso de alguns cases. A gente não vai conseguir mostrar muitos cases, até porque eu deixei para poder dar tempo para o pessoal poder falar com tranquilidade, não ficar numa correria muito grande. Então, a gente selecionou alguns. Mais para frente, a gente pretende apresentar outros, então, que sirva de estímulo também para depois eu bater papo com outras pessoas que estão aqui, queridas, que também têm tido resultados muito legais, mas aí a gente deixa para uma outra oportunidade para ir, aos poucos, a gente também ir fazendo essa contribuição, né? E a gente perceber, então, o quanto de fato, eu acho que, numa crítica minha, inclusive, aqui, eu acho que o maior recurso que a gente vai disponibilizar para vocês vão ser os cursos. A gente ainda não conseguiu finalizar o curso, que era uma meta desse ano, do jeito que eu queria. A gente teve um atraso primeiro aqui em relação à verba, depois que a verba foi regularizada, eu tive um atraso com a pessoa que ia gravar o curso para a gente, porque não é apenas uma videoaula, é um curso completo, com aula, com explicação, com atividade prática, com exercício de verificação, com avaliação, enfim. E a gente não conseguiu ainda finalizar isso. Então, a gente vai estar disponibilizando isso ao longo do próximo ano, né? Então, já de cara, a primeira coisa que eu queria trazer para vocês, antes da gente começar, então, aqui, os cases, era compartilhar essa informação. A minha intenção, Gualberto, era finalizar o nosso piloto agora em dezembro de 2022. Então, a gente já tomou uma decisão e a gente não vai finalizar o piloto do Action Talents, mas agora, em dezembro. A gente vai estender até junho do ano que vem, porque a gente não pode finalizar o piloto sem primeiro testar o curso, nem que seja um curso, né? Porque acho que o curso vai ser a grande ferramenta, que vai dar uma grande ajuda para, a partir dele, a gente poder construir os outros cursos, do mesmo jeito que a gente tem feito com as outras ações, né? Palestras, os materiais de estudo, né? Então, tudo isso tem... O feedback de vocês está sendo muito precioso no sentido da gente poder apurar, tunar ali de como melhor conduzir, mas o fato é que a gente já tem tido resultados fantásticos e é para isso que a gente está aqui hoje, tá? E vocês aí, quem vai apresentar hoje não sou eu, hoje eu vou ficar de coadjuvante aqui, vou passar slides e vocês é que vão fazer a apresentação, tá? Então, na nossa agenda aqui, esses foram os cases que a gente selecionou para hoje, para poder apresentar. Moisés, nosso parceiro, que todo mundo conhece aí, meu irmão, vai falar aí um pouquinho a respeito do que ele fez lá, que tem feito na AB Redes. Depois o Gualberto vai falar um pouquinho aí também do Gualberto. Foi legal, o Gualberto mandou para mim, não foi um case, ele mandou um livro, assim, né, um estudo, um artigo, né, com várias ações lá. Eu falei, pô, não vai dar tempo de apresentar todas, então vamos escolher uma aqui, né? Mas tem outras várias coisas que ele tem feito aí, que ele pode depois também contribuir com vocês. Talvez até se der tempo hoje, a gente pode no final ainda complementar com mais alguma coisa. E é isso, do Cefet Minas Gerais. Depois o Charles Pereira, lá do Senai, do CTI, meu querido CTI, lá de Santa Catarina, que eu gosto muito. Eu não conversei com o Charles, mas eu conheço muito o CTI, especialmente com a da Cisco, né? Quando começou a Cisco no Brasil em 2000, lá a gente dividiu a mesma coisa, né? Eu estava no Senai Bahia, que cuidava do Norte e Nordeste, e o CTI cuidava do resto do país, né? Do Sul e Sudeste ali e tal. Então, eu conheço muito a turma do CTI, gosto muito. Ele vai falar um pouco do que o pessoal tem feito lá no Senai, no Sul, com relação às ações do Action Talents. Na sequência, vai ser o tempo, daqui a pouco chega aqui o Lourenço Pereira, do ITA, como eu comentei, ele está aqui presencialmente com a gente, ele vai vir para cá e deve apresentar aqui presencialmente para todo mundo. Ó, meu querido Diego, saudade, Diego. Espero que esteja tudo bem aí contigo. Aí depois, na sequência, seria o Diego Creutz, lá do Unipampa, mas o Diego é um dos que nós tivemos baixa hoje, não pôde apresentar por questão de saúde. Né? Depois, o próximo seria o Vinícius Vieira, também, que tem um case fantástico apresentado lá na FIAP, mas também do mesmo motivo. E aí a gente vai finalizar com o Adamor, que já está aqui também entre a gente, eu não estou vendo ainda, mas eu estou vendo o nome dele aqui, mas ele vai abrir a câmera daqui a pouquinho, também vai fechar aí, então, o nosso, nossa apresentação do dia. Pronto, a Adamor também está aí.
Beleza? Então é isso aí. Então eu vou passar a palavra agora para Moisés. Moisés, você vai apresentando, a gente vai passando aqui, eu vou estar servindo aqui de passador de slide aqui junto para você hoje, tá bom? E você vai comentando por aí. Maravilha. Temos 10 minutos, não é isso, professor Isso, Gerson? isso, isso. A gente tem Ok. 10 minutinhos para cada apresentação. Manda bala aí. Tá bom. Então, é isso aí, pessoal. Então, em primeiro lugar, boa tarde. É uma satisfação estar aqui com todos vocês, morrendo de saudade aí da gente, nossos encontros presenciais. Eu ouvi falar que esse Action Tennis é o primeiro de vários, tá? Esse Action Tennis não, a Academy Conference é o primeiro de vários, tá? Então, nós temos outras oportunidades de estar juntos também presencialmente, tá? Bom, então o que eu venho falar aqui para vocês não é um projeto que a gente realizou na AB Redes. É um projeto que a gente vai realizar em 2023, com todo esse material rico aí que a gente tem nesse piloto da Tempest, material tanto de palestras, quanto material de escrito, quanto outros tipos de eventos que a gente pode encaixar, especialmente usando metodologias ativas. Tá certo? Pode Moisés, mostrar o slide, professor? deixa eu só complementar. Eu acabei esquecendo de falar. Então, os cases que vão ser apresentados hoje estão divididos em duas categorias. Cases já implementados e resultados já obtidos, e tem alguns cases que são, apesar de não ter ainda uma implementação, um resultado obtido, mas são planejamentos já bem feitos para ser implementado mais para frente, que também cabe já a gente poder compartilhar com vocês, tá? O caso do Moisés é exatamente esse do que se prevê um pouco para frente. Isso, porque nos cursos de cibersegurança que a gente estava em andamento na AB Redes, a gente não sentiu ainda o que estava acontecendo no meio do ano, né? A gente não estava sentindo seguro ainda para aplicar toda essa metodologia, e 2023, em janeiro, estão previstos os cursos começarem novamente e a gente vai aplicar essas metodologias aí. Bom, em primeiro lugar, claro, lembrar para todos vocês aqui que a cibersegurança é o assunto da vez, né? No mundo do trabalho, aqui para os nossos jovens. Quem aqui já viu alguém com a certificação de cibersegurança sem estar empregado? Alguém aqui conhece? Alguém conhece algum aluno de vocês que tem alguma certificação de cibersegurança e não está empregado? Eu acho que só se não quer trabalhar, tá certo? Né? Então, assim, eu acho que tem dois assuntos no momento que estão aí chamando a atenção do mercado, que é a questão da cibersegurança, por motivos óbvios, e cloud, também por motivos óbvios. E a gente, durante a pandemia, aí, a gente intensificou bastante essa demanda, né? Porque as operações passaram a acontecer muito de forma remota, de forma online, tá? E as tecnologias também avançaram muito e, como vocês sabem, avançou muito também do outro lado, né? Do lado das ameaças. Tá? Então, nós temos uma trilha de cibersegurança lá na B-Redes. Eu acredito que a maioria de vocês também. Deixa eu fazer uma enquete aqui. Levanta a mão aí quem é Academia Cisco também, igual a minha. Pronto. Né? E o pessoal que está com a câmera desligada também pode levantar a mão aí pela reaçãozinha, não pode, o Gerson? Pode usar a reaçãozinha para levantar a mão também, né? Então... Como eu comentei, por favor, não façam aquilo, me contribuem, colaborem. Aquilo que eu ouço tanto o pessoal reclamar dos alunos que não participam. A gente abriu de propósito um Meeting Zoom para poder ter interação, para o pessoal poder falar, para poder comentar. Então, Perfeito. por favor, participem. Então é isso, eu estava querendo saber se o pessoal entendia da Academia Cisco. Então a gente tem um leque de possibilidades, tanto com o NetAcad quanto o Skills for All, de um grande número de cursos de alta qualidade em português. Tá? Então, a gente constrói as trilhas de acordo com esses cursos. Então, normalmente, a gente está lá na AB Redes com o CyberOps e, primeiro, começando com Cybersecurity Essentials, Introduction to Cybersecurity também, que são 2 cursos livres. Tá? Aliás, é uma ótima porta de entrada para o mundo da cibersegurança, porque são cursos que a gente pode fornecer gratuitamente para os nossos alunos, né?
e que também tem autoinscrição. Então, pelo menos lá na ABRedes, a gente tem muita procura, muita gente inscrita. Tá? Só que o que acontece nesses cursos introdutórios? A gente tem pouca retenção e pouca conversão. Não sei se acontece isso com vocês também. Tá? Acontece com vocês também, isso? De muita gente entra nesses cursos e pouca gente termina? Com quem acontece isso aí? Alguém já testou, né? Então, aí eu falei assim, caramba, esse negócio aí do piloto, né? Do Action Talents da Tempest, pode me ajudar. Pode me ajudar a reter esse aluno, porque durante esse desenvolvimento dele não vai estar sozinho. Ele vai ser convidado a participar de eventos de alta qualidade. E como a gente tem eventos de todos os níveis, que é bastante bacana, hein, Gerson? A gente tem de todos os níveis. A gente tem lá do básico, explicando as coisas básicas, mas a gente chega também o cara especialista abrindo aí a caixa de Pandora e mostrando tudo para a gente. Então, a gente pode envolver esses caras nessa prática, né, de utilizar esse tipo de metodologia ativa que eu vou falar daqui a pouco, também nesses cursos introdutórios que são self-learning. Tá? Mas a gente pode interagir com eles. Apesar de ser self-learning, a gente tem o cadastro de todo mundo, a gente pode interagir com eles. Tá? Então, começando com Introduction ou com Essentials, depois, normalmente, a gente vai para o CyberOps. Tá? E do CyberOps, a gente vai para o Network Security. A gente fica nesses. Okay? O IoT a gente não explora lá, tá? E o Cloud Security também a gente não explora lá. Porque eu considero que esses dois cursos, como eles são em inglês, e o Cloud Security está só vídeo, tá? Eles acabam não se encaixando nessa metodologia. Ok? Beleza. Então, a gente tem, dentro do Action Talent, a gente tem vários recursos. Dentre eles, as palestras ao vivo, as palestras gravadas e os documentos. Tá? Isso é um prato cheio para a gente utilizar algumas metodologias ativas. Aí deixa eu perguntar para vocês aí, quem conhece isso? Quem conhece o que é metodologias ativas? Aqui. O pessoal conhece? Adamo, você pode me dar algum exemplo de metodologia ativa que você já tem usado, ou que você já ouviu falar? Você mesmo está com o microfone mutado. Me ajuda aí. Opa, estão me ouvindo? Está ouvindo bem. Não, beleza. A gente trabalha bastante com o modelo de sala de aula invertida, né? Que até uma das coisas que eu vou falar, que é uma das metodologias que a gente bastante utiliza, que é o fato de você deixar a sala de aula para você transformar num momento mais produtivo, né? Porque alguns conceitos mais básicos o aluno já pode ter estudado, e quando ele vem para a sala de aula, ele vem mais para solidificar esses conhecimentos, tirar dúvidas e talvez fazer atividades práticas. Né? Então, a gente trabalha bastante com esse modelo de sala de aula invertido. Uhum. Legal, obrigado, Adamo. Então, o que acontece? Então, o Wellington escreveu no chat aqui, sala de aula invertida e projetos. A gente trabalha, escola técnica, trabalha em projetos o tempo todo, Senac, Senai, né? Com projetos. Uma feira de ciências é um projeto, um hackathon é um projeto gigante, maravilhoso. Então, a gente trabalha com isso o tempo todo, que são metodologias ativas. Metodologias ativas nada mais é que tornar o aluno o protagonista do seu próprio aprendizado. É isso, certo? Então, quando você quando você vira essa chave, você obtém resultados incríveis. E o objetivo aqui de eu falar sobre isso para vocês, gente, é que a gente, de forma bem simples, a gente não precisa reinventar a roda, a gente não precisa fazer coisa sofisticada, a gente não precisa ficar tentando coisas mirabolantes. Às vezes, com ações simples, a gente consegue aproveitar ao máximo todo esse material que a gente tem aí do Action Talents, tá? Então, o que acontece? A sala de aula invertida é um exemplo dessa coisa simples, tá? Quando o aluno assiste, antes de vir à aula, ele assiste uma palestra ou assiste um vídeo, o que ele ganha com isso? Ele ganha que ele vai... os alunos, que o grande problema nosso, não sei se é de vocês também, é a heterogeneidade dos alunos na turma. Uns sabem mais, outros sabem menos. Então, a gente ganha, a turma fica mais heterogênea na hora da aula. Tá? Por quê?
Quem já sabe o assunto vai assistir o vídeo naquele 2x, né? Acabou. Quem não conhece vai pausar, vai ver, vai repetir, vai olhar de novo aquela coisa para ficar bem preparado para a aula e a gente consegue fazer esse nivelamento, vamos dizer assim. Então, para mim, a sala de aula invertida é incrível para isso. Fora que o professor fica livre para voar, porque a matéria está dada, cara. A matéria já está dada, entendeu? Então, aquilo que ele vai falar em sala de aula, ele pode explorar outras coisas, pode explorar uma prática, né? Pode explorar um assunto pertinente àquilo. Então, a gente tem vários exemplos de palestras que foram dadas pela Tempest, que se alinham perfeitamente ao programa aí do NetAcad. Só que tem uma coisa incrível, já estou estourando meu tempo, já vou terminar, tá? Tem uma coisa incrível, que é o seguinte: tem coisas muito importantes que esses cursos não falam. Eu acho que isso é o mais incrível, certo? E a gente tem que destacar não só a matéria que tem no curso, mas a matéria que não tem. Porque cibersegurança é um assunto gigante. E às vezes, o aluno sai de um curso da Cisco desse pensando que sabe tudo, certo? Pô, já aprendi tudo de cibersegurança. E não é verdade. O foco dos cursos é muito em segurança defensiva. Segurança ofensiva não está incluído nesses cursos da Cisco. Tá? Que foi, inclusive, uma das coisas, das estratégias que a gente realizou numa das últimas formações de professores da AB Redes sobre CCNP, né? Sobre a Cybersecurity, lembra? Foi, Que a gente acabou levando uma galera da Cisco, ou da Tempest, né? Para poder falar a respeito de outras coisas que não são tratadas naquele curso de cibersegurança da Cisco. É fantástico o curso, mas essa é a questão que o Moisés está falando, é super importante, entender que ali o foco é em segurança defensiva. A parte de segurança ofensiva, a parte de inteligência de ameaça e tantas outras coisas que a gente pode, que é importante no mundo da área de cibersegurança, não são tratadas naquele curso. Então, é isso que a gente tem que ter essa noção. Não tira a beleza dele, mas tem que deixar claro qual é o objetivo dessa formação, né, Moisés? Claro, você tem que saber o que tem e o que não tem. Você não pensar que tudo está ali. E muito inspirado nessa experiência, viu, Gerson? Eu estou fazendo esse planejamento. Porque o Gerson deu um gostinho, né? Deu um gostinho para os professores ali, trazendo alguém da Tempest. Agora, você pode levar os teus alunos todos para uma palestra ao vivo de um especialista da Tempest, tá certo? Então, você vai poder escolher e você vai poder fazer isso, fazer parte ativa da formação desse aluno, que vai ficar muito completa. E o que acontece? Também ele vai ter uma noção do que acontece no mercado real, tá? Então, para fechar, queria falar um pouquinho para vocês também sobre a rotação por estações, que é um outro tipo de metodologia ativa, tá? Que a gente usa também. Como a Tempest fornece para a gente muito material durante uma aula, e a AB Redes é exclusivamente aulas remotas, tá? Durante uma aula remota, a gente pode criar breakout rooms, que são salas separadas dentro do Zoom, e colocar dentro de cada sala um monitor para acompanhar atividades ativas diferentes de cada uma dessa sala. O aluno sai de uma sala, entra em outra, e ele vai fazendo todas as atividades depois. Tá? Isso é uma experiência bastante bacana também, que dá muito fruto. Então, é tudo isso. Gerson, quero agradecer a você aí a iniciativa de organizar todo esse material para a gente poder tornar, principalmente, o ensino remoto uma coisa interessante. Tá? Eu acho que é essa mensagem que eu quero deixar para vocês aqui. Tá? A gente tem uma oportunidade incrível de transformar o ensino de cibersegurança em termos pedagógicos com esse material da Tempest. Obrigado, gente. É isso aí. Maravilha. Eu queria saber se algum outro professor tem alguma pergunta, algum questionamento. Não precisa ser escrito, não, que falasse aqui. A ideia é exatamente essa, trocar essa experiência, né? E, inclusive aqui também, quem está presencialmente, que quiser fazer alguma pergunta a respeito do que Moisés colocou, porque o objetivo é esse, né? É trazer esses cases, trazer essas ideias, mas nem sempre a coisa encaixa exatamente com a tua realidade. Então, às vezes, saber, mas como foi que você fez tal coisa, né? Isso pode ser interessante para poder ajudar a moldar melhor na realidade da tua realidade ali, da tua sala, fazer uso dessa sugestão, dessa ideia, mas dentro da tua realidade. Então, se alguém quiser, fique à vontade aí e use a palavra. Alguém por aqui? Alguém aqui no remoto?
Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. A minha máquina travou aqui. É só a minha máquina. Eu não estou vendo o pessoal se mexer aqui. O Wellington tem recebido feedback alunos de programação sobre interesse, cibersegurança, tarará, beleza, mas não é necessariamente uma pergunta. Beleza, então vamos em frente. Então, vamos para o próximo. Obrigado, Moisés. Eu agradeço. Beijo no coração. Só estamos começando. Só estamos começando. Lembra que isso tudo é só um piloto. Vamos lá. Pode começar, Jéssica? Vamos passar aqui. Agora vamos para o Gualberto. O Gualberto vai falar um pouquinho de uma coisa super interessante aí, que talvez poucas pessoas exploraram e que eu acho que é fantástico. Gualberto, está contigo. Ok. Gente, boa tarde. Um prazer estar aqui. Obrigado aí pela oportunidade, Gerson, e pela toda a equipe aí da Tempest nesse projeto, nesse plano piloto aí, que está muito legal. O pessoal está curtindo muito aqui também. E obrigado aqui por encontrar aqui o professor Moisés, esses dois, essa dupla aí foi que me jogou dentro da certificação do CNA1 e aí começou a abrir várias portas, várias ideias aqui que a gente vai tentar explorar nesse pedacinho de tempo, tá? Só para contextualizar vocês, o meu case que o Gerson vai passar aí é um case de escola técnica, né? Nós temos o ensino médio e ele foi aplicado em alunos do terceiro ano. A gente tem uma disciplina chamada Segurança de Redes, que eu já uso, inclusive, Moisés, os dois cursos da Cisco de segurança, aquela introdução e o Essential, né? São usados no curso. E aqui eles não podem abandonar, viu, Moisés? Não tem jeito de abandonar, porque cada um deles é feito em um mês e tem nota, e eles têm que dar resultado em cima daquilo lá. E tem que entregar todas as tarefas do Packer 3, enfim, eu faço eles um pouco de tormenta ali, um pouco de pressão, e eles acabam se engajando. E gostam bastante, né? Porque a questão, eu acho que o principal problema que a gente tem na educação hoje é a questão do engajamento, né? Principalmente pós-pandemia, aqui a gente sofreu muito, os alunos voltaram muito dispersos, e uma disciplina como segurança para poder engajar sem ter prática, sem ter ações que eles possam provar, né? Sem essa coisa do maker, que é muito fácil em algumas disciplinas, mas aqui talvez não muito. Mas várias ideias a gente conseguiu através dessa parceria com a Tempest, né? E com esses cursos que a gente está fazendo, ele vai sempre buscando soluções. Então, o contexto é esse, são alunos do terceiro ano. Esses alunos, eles têm outras distrações, né? Eles têm o Enem, tem uma série, porque o ensino ele é ensino integrado, então o pessoal, no final do ano, fica totalmente perturbado com a história do Enem e perde um pouco as disciplinas técnicas, eles perdem um pouco o foco. Então, a gente realmente tem que apertar bastante para que eles sigam nessa trilha aí. E a ideia que a gente teve foi quando, no primeiro encontro, quando teve o encontro da Tempest com os professores do Action Talents, que o pessoal falou, tem um Cyber Morning Call, existe aí um podcast, e eu comecei a escutar os podcasts. E a primeira coisa que me veio foi, olha, tem muita coisa nesse podcast aqui que vai despertar nos alunos. Vou buscar em cada assunto que eu for tratar, vou separar alguns assuntos, alguns podcasts já passados, não do dia, né, mas eu peguei os anteriores, e pegava aqueles assuntos, extraía de cada podcast um conjunto de casos que o Cabral, agradecer o Cabral, se ele estiver por aí, né, os casos que eram citados ali, e eu já levava para os meninos. Inicialmente, eu levei para escutar na hora, a gente escutava o case e já discutia com o aluno em cima dela, sempre aquela questão do assunto. E depois, no segundo momento, Moisés, também usamos a questão da aula um pouco da aula invertida. Eu pedia que os alunos escutassem os cases, eu selecionava alguns podcasts, algumas partes do podcast, vamos supor que eu estivesse tratando de phishing. Então, vocês vão ouvir podcast número 52, número 53, e vão ver dentro desse podcast tal e tal situação. E eles já escutavam, e na próxima aula também a gente discutia em cima do que eles tinham escutado dos podcasts. Foi o primeiro entrosamento. A gente fez durante algumas semanas, e à medida que a matéria foi avançando, quando eu vi que já tinha uma bagagem, já cobria bastante dos assuntos, eu disse, então, agora vamos fazer uma coisa um pouco mais pesada. Agora vocês vão ter que selecionar um conjunto de vários podcasts para cada grupo, dividir a sala em grupos, né? E para cada grupo eu atribuí, com sorteio, conjuntos de podcasts ali para cada um desses grupos. Era na média de 3 a 4 podcasts inteiros, e dentro de cada podcast o aluno tinha que escolher, de acordo com o assunto da disciplina ou pelo tema do seu grupo, três casos relevantes ali dentro daqueles podcasts. E aí eles
trabalharam, discutiram sobre isso e pedi também que eles elaborassem um resumo, um documento sobre isso aí, também se baseando nas referências, né, que o podcast, o Cyber Morning Call, o Cabral sempre deixa referências ali para os alunos, para você se aprofundar. Eles não se atenham somente às referências do Cabral, que está no podcast, mas busquem também outras que sejam relacionadas com aquele assunto. E eles também foram atrás disso. E aí eu pedi que eles preparassem um material para apresentar na sala. Cada grupo fez uma apresentação. E como tinha vários termos, olha, vocês vão encontrar com termos que vocês não vão conhecer, e todos os termos eu quero que vocês elaborem. A gente vai compartilhar aqui na turma um glossário de todos os termos que foram utilizados em todos os grupos. Então, os alunos também montaram um glossário e esse glossário foi compartilhado. Então, 2 dias de aula, eu reservei 2 aulas seguidas para que os grupos se apresentassem, né, fizessem perguntas. E aí foi muito interessante porque a gente justamente estabelecia aquela relação que tinha entre cada fala do aluno. Ó, se lembra na aula tal que a gente viu isso? Se lembra quando a gente foi no laboratório, fizemos tal coisa? Vocês viram ontem o noticiário nacional sobre invasão de tal lugar? Vocês viram na UOL hoje de manhã? Então, a gente começou a estabelecer uma série de links ali a partir dessa escuta do podcast, a partir desse trabalho que foi apresentado em sala. Então, assim, acho que foi nesse aspecto ele foi muito bom, porque a gente conseguiu ter uma visão das coisas práticas, né? Na verdade, eles ficavam imaginando, uma invasão, você fala de invasão, será que ela existe? Ficava um pouco vago. E também a gente teve um ajudante aí, que foi a guerra da Ucrânia, né? A guerra da Ucrânia possibilitou, deu um impulso, além da pandemia, né? Foi outro vetor, né, de ataques aí que ajudou bastante nessa. Então, eles ficaram muito motivados, porque questão de guerra, né? E aí, esse imaginário do adolescente, nossa, tem guerra cibernética. Então, eles acharam fantástico esse momento de olhar que boa parte dos podcasts tratavam justamente desse assunto aí, né? De grupos que se filtravam, que vazavam informação, que derrubavam sistemas, enfim. A gente começou a trabalhar bastante, eles gostaram muito dessa parte aí. Então, acho que, assim, em termos de resultado, o que é muito importante, que eu acho, é o engajamento, ou seja, essa motivação que eu acho que com esse trabalho facilitou bastante, né? Eles ficaram bem motivados em fazer essa atividade. A questão como eu falei, dessa compreensão de um todo, né? Não somente o professor falando, olha, eu dou aula lá e você vai e fala, aí será que esse cara está falando muita verdade, né? Fica aquela dúvida, daquele santo de casa não faz milagre. Aí você escuta uma reportagem, uma matéria feita por uma terceira pessoa, qualificada, de uma empresa que eles também estão integrados, porque a gente sempre está colocando na sala a questão da Tempest, e eles sempre estão olhando materiais, inclusive participaram de todas aquelas palestras, né, que também é outro case que a gente quer trabalhar. Então, isso foi muito interessante, né, essa questão da motivação, essa relação com a parte prática, com esse mundo real, né, que eu não estava falando para ele fantasia, que não era nem um filme de 007, era algo real, verdadeiro, né? E, com isso, a gente amplificou bastante essa questão da aprendizagem do aluno. Ele levou para fora do livro, fora do material didático, fora dos artigos ali, fora das aulas laboratórias, eles começaram a ter uma ideia que várias coisas estão acontecendo aí por fora. E aí a gente teve umas ideias também, né, que a gente já passou para o Cabral, conversamos aí com o Gerson, algumas ideias que podem derivar, né? Nós pensamos também trabalhar que eles produzam também o seu Class Morning Call aí, né, para eles gerarem os materiais. Isso é uma ideia que a gente está trabalhando aqui, né, para que eles, a partir do que eles vejam na mídia, a partir do que eles escutem do Cabral, façam a sua versão mais pé no chão, mais próxima do linguajar dele, digamos assim, mais adequada, né, no nível de profundidade, porque são alunos do curso técnico, então a gente tem que pegar um pouco menos pesado, né? E é isso, a experiência. Eu acho que foi muito interessante, né? E pretendo repeti-la agora com todas as correções, né? Com todas as coisas que nós erramos ali em alguns momentos, né? E compartilhar com vocês na próxima oportunidade, já um resultado mais sólido ainda. Mas acho que é isso, a gente tem um material muito bom à disposição, que vai ajudar bastante, né? E continuar usando esse recurso. É uma sugestão de uso que eu acho que, no meu caso, deu certo nesse perfil de aluno, mas acredito que para aluno superior seria a mesma coisa.
mudaria somente, né, o grau de exigência, talvez, assim, um nível mais aprofundado, né, fazer algum experimento laboratório. Eu ainda pensei em alguns casos que foram citados no podcast lá, a gente também vai montar alguns laboratórios em cima daquilo que foi relatado. Vamos simular um ataque em DDoS aqui no laboratório, quebra de senha, enfim, várias possibilidades que podem ser tiradas a partir dali. Você escuta o podcast, como é que a gente faz isso na prática? Como é que eu consigo fazer isso aqui dentro do laboratório? Vamos simular um ataque com máquinas virtuais? Então, isso dá para trabalhar bem. Então, é isso, gente. É um caso simples, né? Assim, não foi difícil de fazer, eu acho que foi tranquilo e gostei muito. Eu curti demais. Eu acho que os alunos também. Beleza, maravilha. Eu trouxe aqui, Galberto, quem está aqui do meu lado é o pai da criança. Eu vou deixar ele fazer, tecer alguns comentários aí a respeito do que ele ouviu. Acho que ele está um pouco feliz aqui, para não dizer o contrário. Olá, professor. Eu fico muito feliz, muito honrado aí com o feedback de vocês. Sabe que a maior loucura que a gente tem, que está envolvida no meu dia, é tentar equilibrar o conteúdo do Cyber Morning Call de modo que eu faça um material que ele não seja superficial demais para quem é técnico e que não seja muito difícil para quem não é técnico. Eu vivo nessa gangorra todo dia. Lógico que algumas coisas elas precisam ser entendidas em sua complexidade, né? Algumas coisas complexas ser entendidas em sua complexidade, mas eu procuro sempre usar analogias e tentar fazer com que o conteúdo seja acessível para uma ampla gama de pessoas, né? Não somente estudantes, gente que está entrando na área, mas também os nossos próprios clientes, né? Ajudar os nossos clientes a tomar decisão ali no dia. Então, eu fico muito feliz com o teu comentário. Entendam que o Cyber Morning Call ele tem esse objetivo, né, de ser curto, menos de 10 minutos, e oferecer um panorama do que aconteceu no dia anterior, e sempre mesmo oferecendo as fontes para quem quiser saber mais, até porque também a gente não quer aqui posar como dono da verdade, mas sim retratar o que aconteceu. E, lógico, com uma visão também de inteligência de ameaças, que é a área na qual eu atuo. Mas eu acho que é isso. Se tiverem alguma dúvida, eu estou por aqui. Muito obrigado. Maravilha. Bom, eu não sei se alguém quer fazer um comentário. Acho que o Adamo está querendo fazer um comentário ali. Isso, então, eu perdi minha referência aqui, minha máquina travou, mas vamos lá. Aproveitando então que o Carlos está aí, parabenizar, excelente material, excelente conteúdo, forma de explanar os conteúdos também muito boas. Eu gostei muito da explanação do Alberto aí e colocaria como uma sugestão que às vezes eu tenho uma certa dificuldade de catalogar, né? Eu tenho um assunto que eu vou tratar. Eu lembro que eu vi um podcast lá, mas qual era o número dele, né? Aí o cara tem que sair catando lá, ouvindo alguns, esse aqui, né? Então, talvez uma sugestão, se colocar algumas tags, né? Criando uma espécie de catálogo, né, de temas que poderiam ser explorados com o uso desses podcasts. Acho que isso ajudaria bastante na questão do uso de sala de aula, né? Então, que o professor, quando vai preparar, ele vai lá, dá uma olhadinha, já se liga no podcast lá, já usa isso como uma sala de aula invertida, como uma tarefa complementar, né? Mas seria uma sugestão que eu poderia dar, assim, se conseguisse colocar essas tagzinhas, acho que facilitaria um monte a vida de todos. Olha, professor, eu acho que eu consigo fazer melhor. Sabe que tudo que eu falo ali no Cyber Morning Call eu escrevo antes. Eu sou péssimo com improviso, então eu gosto muito de ter o conteúdo escrito antes de gravar. Então o roteiro ele é escrito, de modo que o que a gente pode fazer no futuro, e lógico, estudando métodos de publicar, métodos e lugares para publicar isso, é pegar junto com um episódio a gente soltar o roteiro também. Daí vocês conseguiriam fazer busca nele. Transcrição, né, Cabral? Talvez gerar transcrição, né? Acho que isso. Exatamente, ele serviria aí como uma transcrição do episódio. Aproveitar também para parabenizar você, Cabral, realmente acho que você consegue fazer esse equilíbrio, viu? Porque
vários assuntos ali, como você colocou, eles aprofundam sem também complicar a vida, e os alunos são alunos que, assim, eles viram falar de segurança no primeiro ano, segundo, mas de um nível muito superficial, e ali eles se deparam com algumas coisas que são mais elaboradas, tem que ter um pouco da complexidade, mas, ao mesmo tempo, é muito palatável para eles. Então, eu percebi que eles não tiveram muitas dificuldades. Um outro termo, coisas que eles não conheciam, e por isso que eu pedi, olha, vocês elaborem aí o glossário. O que é um CVE? Eu nunca sabia o que era CVE, eu não tinha abordado em sala, quando eles escutaram a primeira vez, eu não tinha falado ainda. Eu fui explicar o que era CVE, então eles fizeram um apanhado geral ali, o que facilitou bastante a compreensão dos colegas ali, né? Mas, realmente, parabéns aí. Espero que tenha longa vida para a gente aproveitar, porque o próximo ano, 2023, eu quero jogar isso no Terceiro Redes outra vez. A turma vai se divertir lá. E eu queria só fazer um complemento de que, no fundo, né, mais uma coisa que eu acho que merece o parabéns. Cabral é muito caprichoso em tudo que faz. E, assim, é importante que todo mundo entenda que esse produto da Tempest não foi pensado, não foi planejado para o mundo acadêmico e para o público acadêmico. Ele foi pensado para o pessoal de mercado. Mas aí que está a beleza da história. Apesar de não planejado para tal, o quanto a gente está percebendo que ele também está sendo, pode ser e está sendo bem utilizado, né, no mundo acadêmico, apesar de não ter sido planejado para isso, né? E aí eu acredito que essa sugestão que vocês estão dando, o que o Adamor comentou, são coisas que podem, sim, facilmente, não tem muito trabalho de fazer e que já nos ajudam na questão acadêmica muito fortemente, e que a gente consiga, né, fazer esse crescimento, né, cada vez maior. Inclusive, a primeira vez que eu falei sobre o uso do podcast dentro desse contexto, não Cabral, mas outras pessoas torceram o nariz para mim, falaram, não tem nada a ver. Eu falei, não, eu acredito que tem a ver sim, pode ajudar muito, né? E o legal é que tá aí um case, né, resultados, né, não é coisa que pode ser feita, são resultados já obtidos, e o que mostrando que como a coisa está caminhando muito bem. Eu vou passar só para o Cabral para fazer as considerações finais dele aqui. A gente, usando a tua analogia no começo, a gente bota o filho no mundo para o mundo, né? Então a gente não sabe, às vezes, quando a gente bota conteúdo na rua, como ele vai ser aproveitado. E eu fico muito feliz com esse uso acadêmico do Cyber Morning Call. Sim, ele não estava, a gente nem imaginava que ele ia ser usado dessa forma, e sim pelo mercado de cibersegurança. Assim que eu comecei a ter esses feedbacks que vieram de Gerson, eu também comecei a ajustar um pouco mais o conteúdo para ele ser cada vez menos obscuro, né? Cada vez mais para o iniciante, lógico, naquela gangorra, né? Para eu não perder o ouvinte técnico. Mas era isso, eu não quero tomar mais o tempo de vocês. Muito obrigado, gente. Eu acho que só o Moisés tem uma pergunta com uma levantada. Fala, Moisés, pode falar. Bom, quero parabenizar, incrível. Eu acho o poder do podcast incrível, tá? E eu vou dizer como eu uso com meus alunos o podcast. Eu costumo dizer o seguinte: você transita pelo menos uma vez de casa para algum lugar e de algum lugar para casa. E se durante esse trânsito, em vez de ouvir música, em vez de ouvir notícia, você ouvir um podcast, você vai acumular horas de conhecimento ali. E mesmo esse é o podcast incrível, né? Que assim, esse Cyber Morning Call, eu acho incrível, porque cada um tem por volta de 5, 6 minutos, então você ouve assim tranquilamente. E o que acontece? Ao longo do ano, o aluno vai construindo uma cultura de cibersegurança, que é uma cultura, e acho muito positivo de ser voltado para o mercado, que é onde o aluno vai trabalhar. Nós estamos falando aqui de escolas técnicas, tá? Principalmente, claro que também é aplicado à universidade, é óbvio, né? Mas nós estamos falando também de escolas técnicas, Senai, Senac. Então, essa cultura vai ficar dentro do cérebro dele, vai aprender os termos, vai aprender as atualidades. Então, ele vai aprender tudo e, ao longo de um ano, ele vai estar lá com essa cultura própria. Então, eu acho que o podcast, mesmo não sendo indexado, eu acho que indexar é bastante legal para a gente fazer os trabalhos e tal, mas mesmo não necessariamente sendo indexado, com esse hábito de ouvir diariamente, pelo menos 1 ou 2 episódios, é incrível. Tá? Então, só parabenizar tanto o trabalho do Rabai, quanto o trabalho
da Tempest, assim, fantástico. É disso que eu estou falando. Excelente. Muito obrigado, gente. Valeu, obrigado. Obrigado, José. Obrigado, pessoal. Excelente. Valeu, Gualberto. Valeu, Cabral. Excelente. Vamos em frente. Vamos lá, Marcelão. Então, seguindo aí, a gente vai ter uma próxima apresentação agora, que é a apresentação do Charles, lá sobre o que a gente está fazendo lá no Senai Santa Catarina. Vai, Charles, a bola está contigo. Tudo bom? Pessoal, todo mundo me ouvindo? Tá tranquilo? Show de bola. Positivo e operante. Então tá. Eu coloquei o título de Cyber Security Group, ou Grupo de Cibersegurança, porque ainda não temos um nome, mas só passa para o próximo slide aí que eu já vou dar o start aí para vocês. Eu faço parte do ensino médio, e aí no ensino médio a gente tem ali uma grade curricular no primeiro, no segundo, no terceiro ano. Tá? Então, lá em 2021, dezembro, a gente começou a ver essa ideia do Action Talent num treinamento de cibersegurança aí, com o professor Moisés, o Gerson. A gente começou a trocar ideias sobre esse Action Talent. E aí me cresceu os olhos, porque eu tinha o terceiro ano, o primeiro, segundo, terceiro ano, e aí eu queria colocar alguma coisa para eles, porque a gente tem a Academia Cisco, tem o curso de redes, mas não tem nada para o ensino médio. E aí eu pensei, poxa, que legal, vou trazer algo para o ensino médio de desenvolvimento de sistemas, porque a gente sabe que o que a gente mais vê aí de ataque é em cima de sistema, em cima de aplicação, e o pessoal não tinha nenhuma disciplina voltada para a segurança. Então, teve esse meu despertar, e aí eu quis implementar essa cultura hacker, que ninguém tinha, né? Segurança era muito pouco, e aí eu peguei primeiro aquele Introdução à Cibersegurança da Cisco, e rodei no primeiro ano dentro de uma disciplina chamada Mundo do Trabalho. E aí eu tive que substituir um professor, eu ministro no segundo ano, e um pouquinho no terceiro, então eu tenho um pé no segundo e no terceiro. No primeiro ano são muitas disciplinas de ciências da natureza, matemática, voltadas não para a área técnica. O técnico começa do segundo ano. Então, no primeiro ano eu fui lá dentro de uma disciplina de mundo do trabalho e coloquei a introdução à cibersegurança. E teve sim todos se cadastraram, só que quase ninguém se formou, quase ninguém foi até o final. Então, eu vi, poxa, o primeiro ano não está preparado ainda para isso. Então, tem que trabalhar de alguma outra forma essa questão do primeiro ano, porque é uma molecada muito jovem, e aí eles não têm essa ideia, essa preocupação com a segurança. Ainda não tem. Então, tem que pensar um pouco no primeiro ano. Aí eu ministro uma disciplina de fundamentos de redes no segundo ano. Aí eu falei, bom, segundo ano, disciplina de redes, vou colocar introdução à cibersegurança como é obrigatório. E aí eu coloquei, ali eu já vi que uma maioria fez até o final, gostou e ficaram tudo com o olhinho brilhando. Eu falei, segundo ano legal. E fui para o terceiro ano, fiz a mesma coisa. Adesão baixa. Por quê? Preocupado com o Enem, preocupado com o vestibular, preocupados com um monte de coisa, foram também dando pouca atenção. Tá? E aí, o meu desafio era como incluir isso aí no segundo ano. Tá? O que eu fiz? Eu tenho disciplina de TI e de redes. Eu criei um grupo também num contraturno para que eles fossem... Eu dava a introdução à cibersegurança dentro da disciplina e apontava para eles, olha, se vocês fizeram packet trace, fizeram cibersegurança, fizeram o básico de redes, agora vocês querem um avançado, tem um grupo específico que vai mais a fundo. E, para minha surpresa, eu tive do segundo ano quase 30 alunos bem interessados. E aí eu fui peneirando ali, cheguei a 22, 23 alunos, hoje participando desse grupo. Então, esse grupo começou
a se desenvolver através de cursos, trilhas, roda de conversa, num contraturno, tá? E palestras. Aí a chave que virou deles foi quando eu trouxe a Tempest e com aquela palestra maravilhosa que eles fizeram, e aí depois já trouxe o Conference, e aí o pessoal, poxa, não dá para perder nada, não dá para perder nada. Então, trouxe também um convidado, trouxe um especialista que trabalha para a segurança de um banco australiano, para fazer uma palestra aqui dentro. Então, esse segundo ano foi o que respondeu muito bem, porque eles não estão preocupados com o Enem, com faculdade, e eles já estão mais maduros, porque já tiveram todas aquelas disciplinas que são anteriores, são mais de humanas, naturezas, e já estão com olhar técnico. Até porque eu tenho o pessoal que faz Steam, que trabalha mais com Maker, com a parte do Arduino, com essa parte assim, de botar a mão na massa, mais voltado para a metodologia Steam, e tem o pessoal de desenvolvimento. Esse pessoal de desenvolvimento de sistemas é que demonstrou assim, um interesse muito grande. Até nós estávamos agora assistindo as palestras, aí eu tenho um aluno que trabalha com inteligência artificial e já desenvolve coisas em cima de inteligência artificial. Ele ficou, meu Deus, é muito alto nível essa palestra aqui, o meu algoritmo chegou a 92, o dele está 99, não, tá louco, eu tenho que ver mais, eu tenho que saber mais. Então, teve muito interesse deles, tá, com relação às palestras. E aí, o que eu fiz? Eu formei um grupo de segundo ano. Já tem gente do primeiro vendo os frutos e querendo, quando chegar no segundo, fazer parte desse grupo. Então, eu acho que, no meu caso, o melhor momento foi pegar a turma de segundo ano. E aí tínhamos aquela ideia, lá no começo, com o Gerson, de colocar o pessoal para ter uma informação de cibersegurança no primeiro ano, ter o Blue Team no segundo ano e o Red Team no terceiro ano. Esse era o desenho que tinha, né, Gerson, lá atrás. Então, eu vou ter que jogar essa carga de informação e de Blue Team no segundo ano. Essa que é a minha preocupação agora. Então, ouvindo aqui o professor Moisés, quando ele começou a falar ali, eu falei, poxa, tudo com essas trilhas, tudo a ver com o que eu tô, a gente está bem alinhado com essa questão. Então, eu fiquei bem contente, bem feliz, porque é a pegada que eu estou dando também com eles. Então, eu estou colocando esse conteúdo de base para que quando eles cheguem no terceiro ano, que a gente vai continuar com esse grupo, eles consigam dar uma resposta melhor e até entrar com o Red Team. E aí, sim, segurança ofensiva. Eu tenho alguns alunos que são filhos de hackers, né? De especialista mesmo, e assim, ó, eu vou trabalhar com a parte ofensiva, eu não quero defensiva. Eu falei, opa, então tá, então eu consigo já separar aqui um pessoal de Blue, um pessoal de Red e o pau pegando ali nos laboratórios. E aí, dentro do Senai, eu tenho os laboratórios da Cisco, que ficaram aí disponíveis, aí, porque o pessoal jogou quase tudo para o online, então eu tenho muito equipamento, tenho muita coisa, e aí agora, para o nosso futuro próximo aí, eu estou planejando alguns eventos, levar eles em alguns eventos hacker, promover alguns cursos, CTFs, certificações, inclusive, e vamos continuar nessa questão da palestra. Eu estou pegando aí com o Gerson aí depois outras coisas para a gente poder trazer aqui para dentro também, até a questão das vagas na área, né? Que a gente está no Action Talent, então a gente vai ter talento aqui também para botar no mercado de trabalho. Eu acho que a ideia principal era a gente colocar gente boa no mercado de cibersegurança. Então, esse aí é um pensamento meu agora para o futuro. Então, já vou colocar aí, já tirar aqueles 3 pontinhos, botar vírgulas também, para colocar esse podcast aí, que eu gostei muito do Gualberto, o professor aí trouxe eu não tinha, então estou começando aqui, estou pegando o segundo ano, estou colocando tudo, um monte de coisa, trilha, curso, certificação, então ainda está bem trabalhoso aqui de lidar, mas a galera está junta, está unida, eles estão indo para cima. Então, esse aqui foi o nosso grupo de trabalho que a gente formou aqui. Espero que eu consiga formar pelo menos 2, né? No ano que vem, formar mais um.
e trabalhar com isso aí certinho, agora com o apoio aí do Gerson e de companhia, de todos vocês, né, que a gente vai aprendendo um pouco com cada um de vocês. Já aprendi um pouco aqui com o professor Moisés aqui, do que ele está usando, com o professor Gualberto, que ele está usando. Então, outras pessoas vão vir aí e vão trazer mais ideias. Eu estou curtindo bastante. Tá? Estou disponível aí para tirar dúvida de vocês também, fico à vontade. Tá bom, gente? Eu acho que eu consegui atender os 10 minutos aí, eu estava aqui com o cronômetro aqui disparado. Com certeza. Deu certinho. Eu não sei, ninguém levantou a mão, não sei se alguém quer fazer uma consideração, um comentário. Do Wellington. Fala, Wellington. Fala, Gerson. Boa tarde, está ouvindo aqui? É que eu vim no trabalho, aí estou no trânsito, mas a consideração que eu ia colocar que eu tenho aplicado praticamente essas palestras dentro de alguns módulos. A turma que eu atuo no Senac era a área de desenvolvimento de software. Só que eles têm algumas disciplinas como segurança da informação e propriedade intelectual, máquinas virtuais, e nessas disciplinas eu tenho encaixado as palestras, eu tenho achado muito interessante que eles não têm gostado muito, não só das palestras, e eles têm recorrido a ferramentas. Tanto é que muitos, eu utilizo também, como o professor falou, com a introdução do Cybersecurity da Cisco, e eles confessam que eles ficam, professor, o senhor falou que o pessoal da TEC vai lançar lá o de segurança ofensiva, como é que vai começar, quando vai começar? Mas eu sou bem claro, gente, aqui o que a gente vai estar vendo inicialmente, eu só tenho material defensivo, mas quando tiver algo, eles estão extremamente ansiosos aí para esse lançamento aí, para ter acesso a esse material. Tem alguns até que, apesar de ser da área de desenvolvimento, eu vou dizer, professor, poxa, minha tendência é mais em infraestrutura, segurança, estou gostando mais desse lado. Espera aí que surgiu uma coisa aqui. Entendi. Wellington, fantástico. A ideia é exatamente essa, e completando também o que o Charles tinha comentado, para esse é o propósito, Charles, desse bate-papo, desse encontro de hoje. Troca de boas práticas, você vê que, por melhor e por mais legal de um monte de coisa que você está fazendo, aí o Gualberto já veio com outra ideia, o Moisés já veio com outra ideia, a gente vai se ajudando, contribuindo, colaborando, e todo mundo crescendo e aprendendo nesse sentido. Maravilha. Vou dar continuidade aqui agora. Então, brigadão, Charles, vamos dar sequência. E quem vem agora vai ser o Lourenço, que acabou de chegar, estava tomando um ar aqui. Fiquei sabendo já que alguém fez uma pergunta lá para você, que já fez praticamente desenvolveram um artigo novo, uma tese nova no... E que o pessoal deu, mas agora vem a tua apresentação. Você quer mais um tempinho para respirar e eu passo para a próxima? Pode, então? Se você quiser vir para cá? Ou então pode, ou então se você quiser, pode sentar aqui, e aí você vai apresentando, talvez para você não ficar virando para cá, não, mas você acompanha aqui, aí você vai comentando aqui mesmo. Pessoal, boa noite. Tá. Sim, tá a partir dali, né? Pessoal, boa noite. Meu nome é Lourenço, eu sou professor lá no ITA, né? E vou fazer o relato aqui, o Gerson me convidou, né, para fazer essa apresentação. A gente está numa fase inicial de implementação desse material, então a gente tem 2 meses, então a gente está muito incipiente ainda, só começando a exercitar, né, mas a gente já descobriu alguns pontos interessantes, né, porque é justamente essa questão de trazer elementos mais práticos, né, mais, assim, tudo bem, a gente explora um espectro mais amplo de segurança, de conceitos. Eu sou professor de sistemas operacionais e redes, então a gente explora os temas de forma mais ampla, né? Só que ter esse material de apoio nos ajuda, às vezes, a focar, a ter um foco ali em alguns aspectos que são interessantes, né? Então, ter esse material propicia para a gente ter essa questão. E um outro ponto também que eu destaco é justamente a cultura hacker, né? Então, a gente tem um time de CTF lá, esse time de CTF, eles trabalham, é o ITASEC, então eles trabalham forte ali a questão de exploração de vulnerabilidades, né? De pawning, de redes também, né? E, de certa forma,
aí, de novo, pega carona novamente aí na questão, assim, olha, qual ponto que é importante, qual ponto que a gente consegue levar e gerar, agregar valor aí para, de repente, para a Tempest, ou não somente para a Tempest, né, mas, por exemplo, formar um profissional capacitado para atuar na Tempest, mas não precisa ser na Tempest, né, um capacitado para atuar no mercado, inclusive internacional, né. Então, ter esse contrabalanço, então, são esses dois itens iniciais que eu estou falando aí, né, que a gente pega, fala sobre na disciplina de forma ampla e os alunos atuam de forma mais pontual, mais profunda ali no CTF. Então, ter esse direcionamento é uma contribuição muito importante, porque aí a gente consegue balancear, de repente, alguns aspectos mais amplos, mais conceituais, com aquilo que o mercado exige de fato, né? O último item que eu destaquei é a questão que são 5 artigos de Intrusion Detection System, que foram muito bons, são muito bons aqueles artigos lá. E assim, eu não implementei ainda, mas eu estou querendo colocar eles como ponto de apoio para laboratórios, né? Então a gente pega, faz a parte teórica, mostra lá, né? E eles servirem de implementação, de inspiração para as implementações. É algo que eu quero explorar um pouco, eu acho que com certeza isso aí vai auxiliar a gente bastante, né? Basicamente seria isso, então, a gente está... eu não implementei nas disciplinas ainda, né, porque eu entrei agora no meio do semestre, né, mas o ano que vem talvez a gente já consiga ter um horizonte diferente, né, alguma coisa. Quem sabe na segunda edição já tenha um estudo de caso mais elaborado, né. Era isso, eu fico disponível para a gente poder bater papo. E um comentário que eu queria já fazer antes de passar a palavra para Moisés, assim, um outro aspecto interessante que a gente também está observando nesse bate-papo de hoje. A gente vê que teve apresentações que falaram de cases, como foi o caso aí do Gualberto, que falou de utilização de uma coisa que pouca gente até então tinha percebido o valor, né, do cash, e o resultado obtido a partir disso, em cursos de ensino médio e em curso de ensino técnico, né? Depois vem o Moisés trazendo cases de que ele está fazendo de curso de aperfeiçoamento, que não necessariamente está ligado à graduação, nem ao ensino médio, mas de aperfeiçoamento profissional e também de resultados muito legais que está sendo utilizado com o uso do material. Lourenço está fazendo um uso num nível mais de graduação, né? E uma outra coisa interessante também é que o Lourenço já está fazendo a ponte, porque lá no ITA ele coordena o laboratório de cibersegurança, não só com os alunos de cibersegurança de graduação, mas também com algumas coisas relacionadas já após a especialização, né? De ações de pesquisa que eles estão realizando, que tem um nível até de profundidade um pouco maior, né? De cursos lato sensu. Então, observem, né, a abrangência das possibilidades de utilização desses recursos e os resultados, mais interessante do que falar simplesmente das possibilidades, a gente está falando de resultados, né? Até agora, acho que foi Moisés que trouxe possibilidade, né, e o planejamento, todos os demais trouxeram resultados já obtidos, né, desse processo. Então, eu acho que é esse compartilhamento que eu queria trocar aqui, essa coisa que eu queria trazer para vocês, como forma de abrir a cabeça para vocês e mostrar que não tem essa de, não, porque isso é para graduação, não, isso serve para... não, isso depende da sua capacidade, que é o que a gente tinha proposto a vocês desde o início, né? De o quanto a gente é flexível no sentido de que a gente não impõe uma estratégia. Cria o material, a gente desenvolve o material, né, com um nível de qualidade legal, com um nível de contribuição interessante, com todo o expertise e know-how da Tempest, mas a gente deixa vocês à vontade para poderem aplicar esse material de acordo com a estratégia de vocês, na conveniência de vocês, de acordo com até a criatividade de vocês. E esse ambiente aqui de troca de ideias é exatamente para ajudar a desenvolver cada vez mais essa criatividade, essas ideias, e ver o quanto a gente pode fazer uso de uma abrangência, né, num leque tão grande aí de ações. Então, eu só queria fazer esse gancho, né, dessa ligação entre as outras apresentações que já tiveram, com essa agora de Lourenço também. Fala, Moisés, a bola está contigo. Não, que eu gostei muito dessa parte de competição. Queria que o professor desse discorresse um pouquinho mais sobre isso. Como é que ele tenta aplicar isso nas competições? Sim, sim. Obrigado pela pergunta, professor Moisés. Que os alunos, eles pegam, por exemplo, Buffer Overflow, né? Eles vão a fundo em Buffer Overflow e tal, só que eles ficam muito isolados, né?
Então, às vezes, é um conhecimento que eles têm de profundidade, só que desconexo de como isso pode agregar valor para a empresa, né? Então, quando a gente pega esses posts da Tempest, ele traz essa carga, né? O ponto de entrada é outro, e isso é interessante observar, né? Então, é basicamente assim, uma abordagem top-down e bottom-up, né? Então, aqui na Tempest é bottom-up, no CTF também é bottom-up, então você não tem a visão do todo. Mas esse trabalho da publicação força a Tempest meio que ter um trabalho intelectual ali de agrupar todos esses pontos separadamente e gerar um post. Aí gera uma abordagem top-down, né? Que você pega e discorre ali sobre o conhecimento, né? Então, a hora que você pega lá no CTF, quando a gente tem essa cultura de CTF, ela basicamente bottom-up e desconexa. A gente ter esse material de apoio auxilia, complementa o que eles estão fazendo ali. Aí, qual que é o resultado, né? O resultado é uma visão melhor, né, daquele profissional, ajuda na formação de recurso humano, de modo que ele consegue enxergar como que aquele conhecimento que ele está fazendo ali, como que isso se reflete, eu diria como que isso pode agregar valor no mercado, e como que ele pode vender, né, a capacidade que ele tem, né, como recurso humano, né? Mas nesse sentido, acho que é importante observar essa questão, né? Obrigado. Pronto, mais alguém? Eu não sei, eu fiquei na dúvida se a Angelita tinha levantado a mão, foi só... Não, tá ok. Então pronto, acho que essa é uma coisa legal. E também vale comentar duas coisas, né? Primeiro é que Lourenço, eu encontrei com o Lourenço no Simpósio Brasileiro de Segurança lá em Santa Maria, a gente teve um papo ótimo, e eu falei, olha, a gente já está na metade do piloto, mas dado que um monte de coisa que a gente conversou e um monte de conexões, eu falei, não, acho que eu vou trazer você já para o piloto, mesmo na metade, né? E mesmo assim, eu acertei no sentido de que, mesmo tão curto prazo comparado a vocês, que já está há mais tempo, né, desde o início do ano, já deu para o Lourenço fazer algumas conexões bem legais, eu acho que tem outras coisas para mim para poder ser implementadas. E também eu queria aproveitar para reforçar mais uma vez aquilo que eu falei agora há pouco, quando vocês estavam parabenizando o Cabral, agradecendo pelo trabalho, de que também do mesmo jeito, os nossos artigos que nós publicamos lá no SideChannel, eles não foram desenvolvidos, né, Henrique, com o objetivo de ser necessariamente um material para o meio acadêmico. A gente desenvolveu, né, já tem bastante tempo, bem antes até de eu chegar na Tempest, e continua sendo, né, aquilo ali são resultados das pesquisas internas que a gente realiza dentro da Tempest, né, das experiências dos nossos colaboradores, de um programa de incentivo à pesquisa que a gente tem interno, mas do mesmo jeito que foi com o Cabral, a gente acredita piamente, foi que quando eu analisei lá, né, por isso a ideia de ter disponibilizado para vocês como um recurso, né, de que a gente entende que, como você acabou de dar o testemunho, né, o quanto isso complementa, o quanto o que o cara escreveu lá não foi pensando no teu curso, nem nos teus alunos, mas é reflexo de uma realidade de mercado, é reflexo, né, mas a gente sempre fala sobre isso há tantos anos, né, é reflexo daquilo que a empresa aqui está lidando todo santo dia para resolver problema de cliente, que é o que interessa. Então, o que a gente está fazendo de formação de pessoas tem que ser orientado para esse objetivo. Então, é por isso que fica fácil, mesmo quando não foi desenvolvido com o objetivo de entregar isso, né, como um recurso acadêmico, mas fica fácil de utilizar como recurso acadêmico, né, como recurso educacional, porque como que eu venho dizendo desde sempre, que você bem usou agora, né, como um complemento. Essa é a nossa ideia com Action Talents, né? Desenvolver materiais que complementam, né, que dão ajuda na complementação nessa formação que vocês já fazem muito bem, que a gente está entendendo que pode ainda contribuir e melhorar cada vez mais, tá? Então, era isso. Lourenço, muito obrigado. A gente vai seguir agora aqui. E agora, quem apresentaria para a gente aqui seria o nosso querido Vinícius Vieira, que é o professor lá da FIAP, também coordenador de curso, um parceirão. Mas Vinícius, infelizmente, foi mais um que foi uma causa aí de baixa por outra questão de saúde e não está se sentindo bem para poder estar aqui apresentando para a gente. O próximo também seria outro cara também que tem sido um baita parceiro, a gente tem feito bastante coisa interessante aí, que é o Diego Creutz, lá do Unipampa. Ele também me ligou agora há pouco, me pedindo de mil desculpas, mas também está lá, não está passando bem e tudo mais. Não fez teste ainda, mas ia fazer o teste para ver o que está acontecendo. E, infelizmente, pediu desculpas e também não teria como apresentar. E teria também umas ações muito interessantes que ele está fazendo lá
assim como o Vinícius, né, os dois em ações de graduação. Mas eu vou deixar isso para uma próxima oportunidade, a gente vai ter outras oportunidades, e aí a gente vai apresentar isso mais para frente. E aí, para poder finalizar agora, a gente poder encerrar no horário certinho que a gente combinou, que seria às 18h30, a gente vai fazer agora a apresentação do último caso, que é do Adamo, lá do Instituto Federal Catarinense, de Santa Catarina, também representado aqui por Angelito. Depois eu vim descobrir que, na verdade, a Angelita fica num campus, né? E do UFC e o Adamo em outro. E que, inclusive, o IFC Santa Catarina, de maneira geral, tem sido um participador ativo de todas as ações aí. Os alunos têm participado muito fortemente. E eu aproveito para, mais uma vez, agradecer não só a Angelita e a Adamo, mas todo mundo aí, que a participação tem sido bem interessante. Então, Adamo, a bola está contigo. Finaliza aí para a gente com chave de ouro, por favor. Valeu, Gerson. Agora tu me deixou na responsabilidade, cara. Mas vamos lá. Então, em primeiro lugar... Os últimos serão os primeiros, né? Assim, então, não, aí me deixou mal agora. Ó. Vamos lá, vamos ver o que dá para fazer, né? Então, primeiro, a gente gostaria muito de agradecer a confiança, né, e o privilégio de fazer parte desse piloto que a Tempest colocou aí. Então, desde o primeiro momento que a gente teve acesso a essa possibilidade de fazer parte desse programa, foi algo que nos motivou bastante, né? E isso a gente tem notado que tem trazido uns efeitos bem relevantes em relação a alicerçar a cultura de cibersegurança dos nossos alunos, né? Então, o interesse deles. Eu até ia brincar com o Carlos ali, comentar com o Carlos que agora ele me arrumou um problema, né? Que se eu não escutar o podcast, o pessoal vem me perguntando coisa que, pô, o que será que eles estão falando, né, cara? Então, agora tem que estar sempre, todo dia, escutando podcast aí para conversar com a gurizada. Mas só para contextualizar um pouquinho a respeito aqui do nosso campus, né? Então, antes de falar do nosso case, eu falar um pouquinho da nossa aplicação e nossos resultados aqui, para vocês conhecerem um pouco o nosso campus, né? Então, o Gerson falou da Angelita. A Angelita, praticamente, ela está do outro lado do estado, né? Ela está no meio oeste lá e a gente está aqui no litoral norte do estado. Mas o nosso campus aqui, Araquari, ele fica próximo a Joinville. Então, Joinville é a maior cidade do estado de Santa Catarina. É uma cidade que tem um polo industrial muito forte, tem a área de tecnologia da informação também é bastante pujante na cidade, né? Então, é a quinta maior cidade em termos de relação de empresas com relação a pessoas, a habitantes, né? E o nosso campus aqui, ele tem basicamente 3 cursos na área de tecnologia de informação e comunicação. Nós temos um curso técnico integrado ao ensino médio na área de desenvolvimento de sistemas para a internet. Temos um curso superior de bacharelado em sistemas de informação, então, basicamente, 2 cursos de dev, mais voltado para a parte de dev, e um curso de tecnologia em redes de computadores, que é mais voltado, então, para Ops, síntese de mim, ali, né, mais a parte de infra propriamente dito. Bom, nós o que estamos tentando fazer aqui nesse primeiro momento, né, a gente está no momento de transição. Nós estamos alinhando alguns projetos pedagógicos, estamos havendo troca de projetos pedagógicos, trocas de docentes da área também, e também estamos começamos a fazer a implantação dos conteúdos do NetAcad, como o Moisés comentou, dentro do curso, né? Então, a gente está tentando agora alinhar melhor, né? Então, é um dos nossos desafios, até que eu vou falar um pouquinho depois, é como alinhar, né, esses materiais que a Tempest produz com os materiais que a gente tem ali no NetAcad e achar uma metodologia que consiga congregar tudo isso de uma forma que seja interessante e facilite o aprendizado dos alunos. Tá? Mas uma das coisas que a gente sempre tenta fazer aqui no nosso dia a dia é sempre procurar fomentar a cultura de cibersegurança, né? Então, é sempre questionar os alunos em tudo que eles estão aprendendo. Tá, mas onde é que se encaixa a questão de segurança aí? Então, você está aprendendo a desenvolver tal coisa. Tá, mas quais são os aspectos relevantes da segurança que você tem nessa linguagem, ou tem nesse serviço, ou tem nesse sistema operacional? Então, são sempre questionar isso para eles. Então, deixar eles sempre com uma pulguinha atrás na orelha, né? E nesse aspecto aí, então, os materiais que são produzidos pela Tempest são muito relevantes, né? Porque acho que foi o
o Alberto que falou ali, que a questão de trazer o dia a dia do profissional que está lá na ponta, né, na linha de frente, e que tem exemplos novos e coisas que estão acontecendo, porque a gente vai ficando um pouquinho passado, né? Então, nossos exemplos lá já vão ficando um pouquinho lá de trás, quando a gente trabalhava com infra. Então, poder aplicar isso para eles, mostrar como o que está acontecendo no mundo, né, e como é que isso se aplica com aquilo que eles estão aprendendo em sala de aula e que preocupações eles devem ter na hora de desenvolver um código ou até mesmo na parte de infraestrutura, no simples processo de instalar um servidor, você já está pensando em como é que você pode mitigar uma série de problemas que pode acontecer lá no futuro, né, na parte de segurança. Isso traz, então, essa visão para eles, né, da importância da cibersegurança. E a gente sempre tem procurado utilizar bastante a metodologia da sala de aula invertida com os nossos alunos, né, por basicamente a leitura de artigos, vídeos, os podcasts, né, e eles sempre são convidados a contribuir nas discussões de sala de aula, né? Então, é até interessante, porque muitas vezes a gente vai, como alguns deles já têm costume de escutar o podcast, às vezes eles trazem alguma coisa sem você fomentar nada, né? Simplesmente o cara vai ali, pô, mas isso aí tem a ver com aquele podcast lá que eu ouvi aquele dia, né? Ou aquele assunto, ou aquele artigo que eu li, né? Então, isso enriquece bastante o dia a dia da sala de aula. Então, a gente trabalha bastante com o uso de conteúdos de podcast, né? Então, anteriores, normalmente, porque fica mais fácil da gente poder aderir com as aulas, né? Os artigos do Side Channel, então, são bastante utilizados, relatórios técnicos, né? Então, tudo isso, muitas vezes, a gente usa como ponto de partida para as discussões do que será apresentado em sala de aula, né? Então, quando a gente vai focar a parte de segurança ou simplesmente fomentar que eles se preocupem ou que eles vão atrás fazer uma atividade complementar na área de segurança, então a gente utiliza isso como uma força motriz do interesse deles aí. E outra coisa que a gente também tem tentado fazer aqui, para fomentar essa questão da cibersegurança, é que em todos os nossos eventos sempre há uma trilha de cibersegurança. Então, a gente sempre coloca alguma coisa com palestrantes, né, com mini cursos, com laboratório, com oficinas, workshops, alguma coisinha nessa área, né? Então, nós tínhamos um professor, ele saiu aqui do campus agora, que era bastante ativo nessa área de cibersegurança, inclusive ele está na Alemanha trabalhando com isso aí, né? Então, o cara era realmente muito bom, pena que perdemos ele aí, mas agora a gente está se reestruturando. E aí alguns exemplos práticos que a gente trabalha, né, só para vocês terem uma ideia. Então, por exemplo, a gente vai falar um pouquinho a respeito na parte de infra, vai falar um pouco de containerização, de Docker, né? Então, antes de começar a aula, a gente sugere para ele a leitura de algum artigo, de algum vídeo, né? Como, por exemplo, lá no Side Channel tem lá um artigo lá que são boas práticas de segurança usando Docker, né? Então, ele já vem, né, com essa pegada de que, pô, não é simplesmente dar um comando ali, baixou o container e sair usando, que está tudo funcionando. Então, o que eu tenho que me preocupar em conhecer a tecnologia, quais são as boas práticas, para depois implementar, né? Isso, principalmente, se eu for colocar isso em produção, né? Ou talvez, quando a gente fala em programação também, que então, às vezes, a gente está dando aula para o pessoal do técnico de desenvolvimento para a internet, né? Então, a gente começa a pegar, fala com eles a respeito... Você já ouviu falar sobre SQL Injection, né? Alguns já ouviram, alguns não ouviram. Então, a gente, às vezes, traz isso como uma atividade complementar de leitura para eles, né? Então, um desafio, né? Então, alguma coisa para eles, para que eles vão atrás e façam um resumo, alguma coisa nesse sentido. O que a gente tem obtido de resultado até então, né? Então, o principal é o interesse deles, né, e a compreensão da relevância da área de segurança no processo de codificação. Então, hoje, muitas vezes, você vê os alunos perguntando ao professor, tá, mas o que são boas práticas em termos de segurança, né, no desenvolvimento de um software, né, ou na implementação do ambiente que vai hospedar esse software, né? Então, a gente tem notado que isso tem começado a surgir dos alunos, esses questionamentos. Então, está fazendo os outros professores também correr um pouco atrás de focar nessa parte de segurança. Então, o desenvolvimento da cultura crítica para os devs sobre como evitar lacunas de código que permitam exploração de vulnerabilidade, né? Então, eu sempre pergunto para eles, né, qual é o objetivo de você desenvolver um código? É fazer funcionar, né? Tá, mas agora,
Você se preocupou em que momento você sentou, quando você estava desenvolvendo, quando você estava aprendendo, o que você se preocupou em relação à segurança? Então, quão seguro esse teu sistema é? Então, se você não sabe responder isso aí, né, então é algo preocupante. Então, aí a gente tenta focar alguns aspectos nesse sentido. Bom, e agora a gente tem alguns desafios futuros, né? Então, como eu falei, como a gente está numa fase de mudança de PPC, mudança de professor, mudança de... Então, a gente está tentando criar uma integração maior entre os materiais da Academia Cisco, né, de cibersegurança, na trilha de cibersegurança, com os materiais da Tempest. Então, tentar achar uma forma de encaixar melhor, melhorar a metodologia e usar mais esses materiais. E aí, aquele negócio lá, aproveitando aqui, que você é o último, né, depois o Gerson vai desligar mesmo. Bom, a gente está esperando os cursos, né, Gerson? A gente está ansioso por isso aí, porque é uma coisa que tem muito a ver e a gente sabe que vai somar muito com o programa como um todo. Tá? Deixa eu só fazer uma intervenção aqui, uma complementação, Adamo. Eu estava esperando você chegar nessa ponta aqui para poder tocar nisso. E que bom, inclusive, que você voltou a lembrar daquilo que eu comentei no início. Inclusive, eu vi que algumas pessoas entraram depois do início, que a gente deu partida aqui hoje. Então, eu queria já aproveitar e lembrar, né? Então, hoje, no início dessa nossa reunião, eu já comentei com todos, né, da decisão que a gente tomou de que a gente não vai encerrar o piloto do Action Talents agora em dezembro, como era o planejamento, exatamente por esse ponto que eu comentei, que a gente ainda entende que de todos os recursos, o principal recurso é o curso, né? Que a gente quer desenvolver primeiro, pelo menos, né? E então, depois que a gente rodar o primeiro curso, é que a gente vai, de fato, encerrar o piloto para poder, então, pensar no programa agora em escala. E a gente precisa testar essa iniciativa do curso. Eu concordo totalmente com você, Adamo, né? Então, essa é a nossa proposta, por isso que eu já iniciei a reunião falando sobre isso. Né? Então, a gente só vai encerrar em junho do ano que vem, porque para dar tempo exatamente de ter pelo menos o primeiro curso para a gente poder testar aí. Segunda questão tem a ver exatamente com essa questão da Academia Cisco, né? Com a Tempest e tudo mais. Outro dia uma pessoa me perguntou, pô, já você... não vou dar o nome aqui, até porque muitos de vocês conhecem, mas e é uma pessoa querida, mas ela comentou assim, olha, você e Moisés aí, os dois culpados, treinaram por 10 anos, foram mais de 5.000 professores com o material da Cisco. Você abandonou agora, né? Tá virando a casaca? Eu falei, não, de forma alguma, eu continuo acreditando piamente que esse material é fantástico, né? Ajudei a construir, Moisés também, ajudamos depois a disseminar isso, mas é o que eu sempre digo, o que eu sempre disse e continuo dizendo. Esse material da Cisco é fantástico, esse curso de cibersegurança da Cisco, né, de cybersecurity lá é fantástico, mas ele tem o seu lugar. Ele é fantástico enquanto formação para a área de introdução à segurança defensiva. Tem cibersegurança, tem várias cores, né, tem vários sabores. Então, esse aqui é o sabor segurança defensiva e ele é ótimo para introdução. O cara que vai trabalhar ali com SOC, nível 1, né? Então, beleza, ele é fantástico nesse sentido. Né? Como eu comentei no início, né? Que a gente fez da última vez, né, Moisés? A gente comentou claramente, sempre comentou sobre isso, e da última vez, inclusive, eu levei uma galera para poder falar de outros assuntos, né? De segurança ofensiva, de threat intel, de outros sabores também que nós temos nisso. Então, nesse sentido, Adamo, do que você falou, é super interessante porque eles são complementares, uma coisa não exclui a outra. E, inclusive, o que a gente está fazendo pensando nisso, e aí entra o terceiro ponto que eu queria colocar. Esse curso que a gente vai querer fazer primeiro vai totalmente na contramão daquilo que o pessoal continua falando muito forte, que é pensar em segurança e ligar muito segurança, Adamo, com infraestrutura. Né? Esse curso que a gente vai fazer, que vai ser o primeiro, certamente eu posso dizer aqui, vai ser em cima de segurança de aplicações web. Então, tem muita gente que vai até ver o curso e vai ficar pensando assim, pô, mas esse curso tem nada a ver com segurança, porque está achando que a gente vai falar de firewall, que a gente vai falar de infraestrutura. Não, a gente vai falar de segurança de aplicação, exatamente porque ele complementa o outro curso que foca muito em infraestrutura, né, na parte de defesa e da parte de infraestrutura. Tá? Então, as coisas são complementares. Então, esse desafio que você está colocando aí é algo que vale para todo mundo e é muito pertinente, é muito feliz nessa colocação, porque eu acho que todo mundo tem essa preocupação e essa necessidade, esse desafio. Então, eu queria só fazer esse complemento aí. Acho que o Moisés quer comentar alguma coisa. Fala, Moisés. Quero fazer uma pergunta muito importante. Nós vamos tirar uma foto? Eu já estou tirando várias aqui, mas daqui a pouco a gente abre. O pessoal abrir as câmeras, né, quando terminar aqui, com certeza a gente bate uma foto.
Mas aí vamos lá, para a gente poder encerrar aqui, que a gente tem mais 5 minutinhos. Adamor, complementa aí, por só, favor. Só brevemente para terminar aqui, então, como os colegas colocaram ali também anteriormente, muitas vezes falta, apesar de a gente ter esse conteúdo riquíssimo, que é a parte teórica da coisa, às vezes você fazer alguma coisa na prática favorizada, aquilo que chama mais atenção, né? Que deixa eles mais com sangue nos olhos e mais a fim de correr atrás da coisa, né? Então, por isso que eu comentei de novo a respeito dessa parte do curso, que é uma coisa que nós também esperamos bastante e temos certeza que eles vão ficar totalmente enlouquecidos quando isso chegar na mão deles. E aí o que a gente tem feito aqui também é buscar, então, ampliar o engajamento em relação às temáticas ligadas à segurança, e um dos nossos objetivos agora para o ano 2023 é desenvolver grupos de estudos na área de cibersegurança, né? Então, grupos extra-classe, então, para aqueles que realmente estão mais interessados e gostariam de se aprofundar mais, né? Então, a gente pretende, né, fazer até o apoio desse professor que saiu também daqui, mas ele vai nos apoiar em montar esse grupo de estudos para a gente, com os materiais que a gente vai ter da Tempest, com os materiais que virão, né, com certeza serão muito úteis para o desenvolvimento desses nossos desafios aí para 2023. Só, então, queria agradecer novamente a poder participar aqui, falar um pouquinho das nossas experiências e agradecer a confiança aí de tua, Gerson, de todo o pessoal da Tempest aí, por estarmos aí fazendo parte desse programa. Obrigado. Preciso. Alô, alô, pronto, agora voltou. Maravilha, foi preciso. Então, eu queria agradecer a cada um dos professores que apresentaram aí, muitíssimo obrigado. Queria agradecer a cada um dos professores que participaram ativamente aí, né, com a gente e tudo mais. Vamos em frente, tem mais coisa para fazer. Como eu falei, não encerraremos o piloto agora, vamos levar até junho, então tem mais coisa para poder realizar. E para poder fechar, como o Moisés falou, pode parar o compartilhamento, por favor? E a gente vai tentar aqui, quem abrir a câmerazinha aí, a gente vai bater uma foto e eu vou, na sequência, também bater uma foto com a turma que está aqui presente. Vou botar a máscara para a gente bater uma turma presente aqui. Silvana, você está acordada ainda, que é 4 horas da manhã já em Portugal, já, né? Quase. Não, são 9h30. É guerreira, Silvana. Silvana é fogo. Eu lembrei também daquele nosso colega lá onde era? Do Egito, não, era do Sul da África, né? Que sempre estava presente também com a gente nas aulas. Mas vamos lá. Então, vamos bater um print screen aqui. Oi? Né, eu vou fazer um print screen daqui da minha tela aqui, que está com todo mundo. Olha o Everton aí. E aí vou bater uma outra foto aqui com todo mundo aqui. O Denis também. Pronto. Aí, querem vir para cá para fazer todo mundo? A gente faz uma foto aqui também. Coloca em formato de isso. Pô, essa foto Bate vai aqui, ser histórica, hein, cara? Essa foto vai ser histórica. Muito. É o divisor de águas da cibersegurança no Brasil, com certeza. Certeza absoluta, Everton. Você é muito profético, eu gosto das suas colocações. Mas eu acho que vai ser mesmo, cara. Você Não, tá fala sério. de sacanagem. Não, Brasil e Portugal, né? A professora Silvana está aí também, tá certo. Isso. Tá para sair todo mundo. Dá um print aqui na tela, vamos lá. Sorriso. Eu tirei o print aqui. Bota Como no é que grupo, como é que vamos compartilhar isso? Bota no grupo, pô. Legal, vamos. 2 grupos. A gente vai botar lá no grupo depois. Pessoal, show de bola, muitíssimo obrigado. Vamos em frente, temos muita coisa para poder fazer, vocês estão dando um show. E eu acho que Ano que vem presencial. Ano que vem presencial, por favor. Mas faz no Rio, então. Faz no Rio. Esse evento veio para ser um marco, anota aí, esse evento veio para ser um marco do principal evento acadêmico nacional a partir desse ano. Pode botar aí na agenda de vocês. Se quiser ajuda para fazer no Rio, a gente arranja lugar aí, viu? Olha aí. Valeu, gente, valeu. É para ser itinerante, vamos rodar o Brasil. Rio de Janeiro, hein? Valeu, pessoal. Boa. Um abraço, pessoal. Parabéns para todos. Abraço, todos os palestrantes. Tudo de bom. Falou, Amém. Lozada. Aprendi muito. Tchau, turma. Obrigado. Valeu. Até mais. Tchau, tchau. Valeu. Parabéns a todos aí. Abraço. Boa noite. Tchau, gente. Beijo. Tchau, tchau.